Começando mais um Ponto Imobiliário. Seja bem-vindo a esse podcast da NET Imóveis e da CDL-FM. Aqui você encontra análise, tendência, boas conversas sobre o mercado imobiliário no Brasil e no mundo. Nós já falamos até do mercado imobiliário em Portugal. Todo grande negócio tem um grande começo. Às vezes um começo que vai ficando grande com o tempo. Esse começo é cheio de desafios, tem incertezas, tem decisões que, num primeiro momento, podem até parecer impossíveis de serem tomadas, mas que é incrível como as decisões interferem tanto na criação de um negócio. Uma das maiores redes imobiliárias do país começou com uma ideia ousada e a vontade de mudar o mercado para sempre. Estamos falando da NET Imóveis, uma empresa que transformou o jeito que a gente compra, que a gente vende, que a gente aluga imóvel em todo o país. Mas nós vamos conhecer bastidores dessa trajetória que é incrível. Por isso nós convidamos dois dos mais especiais integrantes dessa NET Imóveis. Ariano Cavalcante, que é presidente da NET Imóveis Brasil, presidente do Cicobi Imob, diretor da GPO NET Imóveis, e Rogério Gontijo, diretor da Porto Real NET Imóveis e do Hub de Lançamentos da NET Imóveis. Ariano e Rogério, muito obrigado por essa prosa com a gente aqui. Nós é que agradecemos. Vamos conversar um pouco então? Obrigado. Vamos lá então. Para começar, eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês nessa história grande da NET Imóveis. Ariano. Rogério, quer dizer, desculpa, Rogério. Bom, eu sempre gostei de participar de uma entidade. A Porto Real, ela já completou 47 anos que eu estou como corretor, né? Que eu tenho a minha empresa. Antes Porto Real Empreendimentos, depois Porto Real Imóveis. Nunca quis ter uma empresa grande, mas sempre quis participar de uma entidade forte e ter parceiros que, somando, a gente teria uma força maior no mercado. E participei de sindicato dos corretores, participei então da CMI, a antiga Câmara do Mercado Imobiliário. E lá eu tive a oportunidade de conhecer Ariano Cavalcante, mais conhecido como Lorde Cavalcante, não sei se é Ariano, né? E ele comentando sobre um projeto dele. Não existia internet, não existia praticamente, né, celular. E aí apresentou uma ideia que ele havia dado entrada, né, Ariano? Estava aprovando lá na Fundação Dom Cabral, já tinha aprovado, se não me engano. E a ideia, aquilo mexeu comigo. Eu falei, gente, por que isso não pode ser utilizado para vender imóvel, né? Ali facilitaria a ideia de reunir grupos de imobiliárias que também pensassem da mesma forma, tá certo? Então, isso, trocamos as ideias, conversamos, o propósito do Ariano inicialmente era outro, mas, e aí a coisa começou a nascer. A ideia da NET Imóveis ser uma rede de imobiliárias, mas, para isso, não teríamos que ter as pessoas certas como parceiros, né? E aí foi a busca dos parceiros. Mas, Ariana, é engraçado porque vocês começam num momento onde nós não tínhamos ainda a internet, né? A internet não era uma realidade nossa. E a NET Imóveis parece ter sido concebida quase que como uma previsibilidade de um novo cenário, né? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Como o Rogério falou, né? Era um momento peculiar do Brasil. Talvez nem todos lembrem, né, mas o cenário era um cenário extremamente desafiador à época, porque a gente estava saindo de um processo inflacionário onde a gente fechou com 1.600% de inflação ao ano. A nossa moeda estava derretendo, a gente já estava na quinta moeda, trocando de moeda ano a ano, né? E em 94 veio o real. Então, era esse o cenário, né? Um cenário de Brasil bastante conturbado, financiamento imobiliário tinha deixado de existir, porque o BNH
entrou em colapso, então você tinha uma cultura de financiamento bastante deteriorada e o mercado era um caos. E diante desse cenário, a gente queria criar algo que pudesse ajudar as empresas a superar toda essa crise. E aí veio a ideia da rede, mas a rede era uma concepção extremamente avançada para a época, porque você estava falando em unir empresas extremamente diferentes, com culturas diferentes. Concorrentes, esse é o ponto principal, né? Porque... que é o mais interessante, né? É unir aqueles que competiam por um objetivo único de competição. Era algo assim impensável, né? Porque o concorrente nunca queria apresentar suas captações para os outros, né? Muito pelo contrário, queria esconder. E aí a gente estava propondo exatamente o contrário disso, né? Que era unir e todo mundo confiar um no outro e compartilhar esse banco de dados que poderia ser extremamente valioso. Então a ideia era ótima, mas só tinha um problema. Não existia o meio, né, para você fazer isso, porque na época não existia internet. Então a gente fez até uma experiência com o BBS, que era um sistema de comunicação bastante arcaico que existia na época, mas era inviável você conseguir colocar isso numa cultura empresarial. Então, a gente ficou pesquisando, né? A gente considerou até usar a estrutura de TV a cabo, que estava começando na época, para fazer essas conexões, mas era também inviável. Mas aí a gente ficou sabendo que a internet seria regulamentada no Brasil, ou seja, autorizado o funcionamento dos provedores de acesso e a chegada da internet como a gente conhece hoje, né, o WW, porque essa foi a grande transformação. A internet já existia há muitos anos, mas a interface de comunicação... A rede, né, de comunicação. Do WWW, né, com os navegadores... Aranha, né? Oferecendo o navegador, porque essa foi a grande transformação da internet, né, porque aí você... facilitou muito a compreensão da rede e um monte de gente pulou para dentro da rede. E aí a gente, com isso, falou, opa, aí agora nós temos, de fato, um mecanismo fabuloso para a gente viabilizar a ideia. Veio a ferramenta. E aí veio a ferramenta. É interessante. Muito precariamente, né, lembrando ainda, porque era tudo discado. Isso que eu ia perguntar, minha primeira pergunta para os dois, essa próxima pergunta para os dois, porque a internet ainda era um ambiente inseguro, instável. Eu lembro, por exemplo, que no início da internet a gente usava a internet à noite, porque pagava um impulso só, e nos sábados depois das 2 da tarde, porque pagava um impulso só. Exatamente. E com essa realidade, como é que foi adaptar uma ideia que precisava de capilaridade, precisava de movimento, com uma internet que ainda era incipiente? Como é que aconteceu isso? Bom, como não é da minha época, Ariano, eu prefiro que fale a respeito. Eram vários desafios, né? Porque você não tinha desenvolvedores, nós tivemos que aprender, de certa forma, a desenvolver. Não tinha infraestrutura, como você citou, porque era bastante precária a internet de escada, e não tinha usuário. O nosso cliente não estava na internet. Então, como que a gente ia fazer isso? Então, nós usamos isso como uma cultura interna inicialmente, né? E com isso a gente foi fortalecendo nosso portal, que foi pioneiro no Brasil por causa de toda essa história, né? E aí, na medida que o público foi aderindo à busca pela internet, a gente já estava nessa estrada e facilitou esse processo. Você já tinha, então, uma base, esse treinamento nessa internet, essa rede interna, foi um treinamento que foi crescendo com essa ideia do desenvolvimento. Sim. Mas como é que você convencia o teu concorrente a entrar junto com você? Bom, você falou a palavra certa, né? O nosso concorrente. Ele queria esconder de você a carteira dele, ele omitia aquilo. Apesar de que o que estava comigo, estava com ele, estava com outro, estava em todos. O cliente não era fiel? Não, o cliente muitas vezes era fiel, mas todos ofereciam o mesmo imóvel, distribuído em várias imobiliárias. Bom, então na época eu tinha que escolher alguns parceiros. Eu fiz uma lista de pessoas que a gente era mais acessível, conversávamos mais, através, inclusive, lá da Câmara do Mercado Imobiliário, e comecei a falar para ele, propor a ideia de conhecer a proposta do Ariano
e da gente reunir ali uma turma para fazer um laboratório. E, inicialmente, convenci e escolhi 6. Né? Foram 6 empresas que passaram a ser, na realidade, até os fundadores e o são até hoje. Isso? Bom, uma ideia desafiadora. Toparam. Mas entre topar e começar a alinhar, não é fácil. Tá certo? Porque o imóvel estava comigo, estava com você, estava com ele. Então, o que incluía primeiro, aí nós fizemos uma ordem, quem, à medida que ia incluindo, ele não podia incluir aquele imóvel repetido. Porque a grande vantagem, uma das grandes vantagens da Netmóveis, da rede, que não tem imóvel repetido. Isso é sensacional, entendeu? Porque as outras redes que tem aí, você tem um imóvel duplicado, triplicado e 10 vezes o mesmo imóvel divulgado. Então, isso para o consumidor é muito ruim. Então, nós iniciamos um laboratório com essas 6 pessoas e fomos adequando. Tínhamos que ter as regras, começamos a criar as regras e assim foi. Chegou no momento que os 6 já estavam consensados, ok? E aí, vamos partir para mais pessoas, vamos convidar mais pessoas a participar. É incrível porque hoje a gente já está acostumado a procurar um imóvel pela internet, né? E eu, por exemplo, procurei imóvel nos classificados durante muito tempo. Né? Comprava o classificados, ficava marcando com caneta e depois recortando para ligar e ver os imóveis. Mas é incrível porque em 1995 vocês mudam essa história. Vocês transformam essa história para uma outra forma de ler. Primeiro, parabéns por ter essa ideia, porque eu acho genial quando as pessoas têm ideias que facilitam a vida de todos. Mas como é que funcionava o mercado antes, na totalidade? E o que vocês aproveitaram daquele mercado analógico para um mercado que começava a ser digital? Bom, nós aproveitamos quase tudo, né? Eu acho que o mérito foi de facilitar, porque quando você tem um portal em que o cliente encontra ofertas de várias imobiliárias e de forma singular, né? Ou seja, não tem repetição, como o Rogério disse, essa é uma vantagem interessante para o cliente, importante para o cliente. E, além disso, tem o lado reverso, né? O cliente que quer vender ou alugar, quando ele anunciava e anuncia com a gente, ele tem várias imobiliárias trabalhando de forma coordenada, dentro de um mesmo padrão, com os mesmos protocolos. Isso, para o cliente, também é um valor, porque ele não precisa entregar para várias empresas. Ele está entregando para uma e, ao mesmo tempo, ele está tendo o imóvel dele trabalhado por várias. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente aproveitou bem o que o mercado já oferecia de forma efetiva e melhorou esse processo. Então, esse eu acho que foi o ganho. Agora, eu queria fazer só um complemento ao que o Rogério estava falando, porque existe na Netmóveis, mesmo depois de 30 anos, uma discussão sobre paternidade. E aí fica essa discussão, não fizeram o teste até hoje, mas o pai é ele, né? Porque, na verdade, na época, eu levei uma ideia para o Rogério, que eu o conheci naquela época, porque eu não conhecia ninguém do mercado imobiliário. Eu tinha uma ideia de fazer um negócio que eu achava que era interessante, mas quem conhecia todo mundo era ele. Então foi ele que capitaneou, né, essas empresas todas, como ele estava relatando, e conseguiu sensibilizar essas empresas para uma ideia tão inovadora para a época. Né? Se fizer o teste do DNA, então aparece o nome do Rogério. Vai aparecer. Ele é que tem que pagar a pensão. Rogério, como é que era, por exemplo, imaginar... Porque hoje a gente sempre trabalha com a realidade do atual, né? Hoje você pega um imóvel, tem a foto, tem tour virtual, tem corretor que faz a imagem. Vídeo, com tour virtual, vídeo, conteúdo está aqui, olha aqui, piso tal, móvel tal, academia, e tudo isso vai sendo incluído numa linguagem muito mais dinâmica. Como é que foi o andamento disso, desse processo de transformação mesmo? Como é que era discutido isso? O que se agregava? Teve muita coisa que se agregou e jogou fora? Como é que foi isso? Bom, primeiro surgiu a dúvida. Gente, como é que pode dar certo
vender isso através da internet. Porque até então, quando nós procurávamos, eram nos jornais. Era o Estado de Minas, Jornal de Casa, Jornal Pampulha, Diário da Tarde, tinha os anúncios. Então você tinha lá aqueles anúncios pequenininhos, que era tudo em sílabas, 3Q, 2S, 2B, H, que era banhos, DCE assim, completo. 2G, 2 garagens, pronto. Era a informação que o cliente tinha, entendeu? Então a gente começa, esses que foram convidados e começam a enxergar a possibilidade de ter ali todas as informações padronizadas, com mais detalhes. Na época a gente nem colocava fotos, colocava desde o início, né? A foto colocava, né? Mas as fotos não eram utilizadas na época. Tem uma história boa sobre isso aí. Como é que era? Tinha foto e não utilizava a foto? Vou te interromper então um pouquinho. Não, é porque a primeira coisa que a primeira vantagem, não uma das primeiras que a gente percebeu, era colocar a imagem. Só que para você fotografar na época, você tinha que fotografar com máquina analógica, escanear, revelava o filme. E colocar, exatamente. Então era muito precário. E os clientes não olhavam, a gente pesquisava o que o cliente mais utilizava, porque ele não tinha cultura, então ele não olhava muitas fotos, até porque se ele clicava na foto, demorava para carregar, ele não tinha paciência. Exatamente. Então existia o recurso, mas era pouco utilizado pelo público final. Mas aí? E até o mineiro culturar, né, de conhecer o imóvel através de fotos, realmente não foi fácil, foi demorado. E o cliente ficava desconfiado, Rogério? Quando sempre fica. Como é que era? Ele olhava e falava, será que é isso mesmo? Primeiro que nós somos mineiros. Como bom mineiro, somos desconfiados. Mas ali já foi um pulo, né? Ele já via as fotos, ele já enxergava mais ou menos o que ele queria. E tinha informações que o jornal não dava, que era valor de IPTU, valor da taxa de condomínio. Então isso era muito importante. Número de unidades do prédio. A área de lazer, o que tinha. E aí a coisa foi crescendo e atraindo o público. Isso é interessante. E através das fotos, da qualidade, à medida que as fotos foram melhorando, ele definia, falou, quero ver isso, quero ver isso. Porque até então, o que ocorria? O corretor tinha que sair mostrando vários imóveis, né? Hoje ainda é assim, mas reduziu bastante esse filtro que é feito junto ao cliente, entendeu? E na hora que foi crescendo, começaram a aparecer os desafios. Eu imagino que vocês discutiam quase todos os dias esses desafios. Na sua opinião, Ariano, qual foi o maior desafio vencido pela Netmóveis nesses 30 anos para se consolidar e ser o que é hoje, a maior rede de compra, venda e aluguel de imóveis do Brasil? Olha, eu acho que nós tivemos uma barreira cultural muito forte, né? O Rogério estava falando, nós tínhamos um público que nos consultava e gostava muito, mas esse público tinha um perfil etário fora da faixa de consumo de imóveis, que era o público até 30 anos de idade. Então a gente percebeu o seguinte, tudo acontece da forma certa, né? Isso foi o tempo que nós tivemos para estruturar tecnologicamente e preparar, porque a gente sabia que lá pelos anos 2005, isso acabou acontecendo mais tarde, volta de 2010, a busca por imóvel seria predominantemente digital. Então, com isso, nós tivemos um tempo de preparação e também da própria infraestrutura, né? A internet deixou de ser discada. Lembrando que quando a gente começou, as empresas não tinham computadores. Nós tivemos que... Tinha no nosso estatuto a obrigatoriedade das empresas serem informatizadas, coisa que você nem comenta hoje, né? Tudo através de pastas, pastas e mais custo, pastas. Né? Um custo que era um custo elevado à época. Era muito caro. Elevado. E aí, dentro disso, nós tínhamos que tomar uma decisão, porque o nosso CRM, que hoje chama o SAM, que é a plataforma que regula toda a rede, né? Nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou a gente ia fazer um sistema proprietário ou a gente ia fazer um sistema via web. Você falar em fazer um sistema via web na época da internet discada era um negócio impensável. Mas ele era muito mais barato, né? E se a gente fizesse isso, a gente já estaria largando lá na frente, porque nos deixaria melhor posicionados adiante. E a gente optou por fazer via web.
mesmo com a internet discada. Então, esse foi um passo, foi uma decisão muito acertada, porque nos cortou muito caminho, e com isso a gente conseguiu popularizar o nosso portal de forma expressiva, de tal modo que quando o público realmente veio para a internet buscar imóveis, a gente já estava bem situado no mercado nacional, inclusive. Mas era um momento de insegurança, né? Porque optar por uma coisa que você não tinha ainda nem a perspectiva da realidade. Ninguém sabia, né, o que ia acontecer. Exatamente. Né? O pessoal considerava que a internet era coisa de aventureiro, que toda inovação passa por essa fase, né? E isso foi reforçado pela crise a bolha.com, né? Porque todo mundo falava que a internet ia revolucionar, e a bolha.com jogou uma água fria nisso, aí ficou mais desacreditado ainda, mas a gente persistiu e a coisa foi dando saltos, né? Depois a gente conseguiu avançar muito. Até quando as pastas estavam presentes na vida de vocês? Porque eu lembro de alugar imóveis, ia lá, pegava aquela pasta, ficava sentado no cantinho olhando na imobiliária. Até quando permaneceu a pastinha na vida? Aquela pasta encebada de tanto você ficar passando. Porque todo mundo mexia. Ainda durou muito tempo. Durou muito tempo ainda. Muita empresa permaneceu com esse sistema manual, porque, como o Ariano falou, uma das condições que tínhamos que ter computadores, né? As empresas tinham que ser informatizadas. Isso era uma das regras para poder entrar. Depois que nós já ajustamos as regras, porque a Netmóveis é feita de regras, somos 6. Nós temos que falar a mesma coisa, nós temos que ter os mesmos procedimentos. Então, primeiro, se você é convidado a entrar para a rede Netmóveis, você vai assinar documento, conhecer os procedimentos e terá que se adequar àquilo ali. São vários treinamentos e mais treinamentos para se adequar. Mesmo assim, alguns não se adequaram. Desses 6, não, todos permaneceram. Mas depois que nós começamos a crescer, vamos ampliar o leque, vamos chamar outro. Teve empresas que nós tivemos que convidar a se retirar, porque não se adequava. Ela não largava os hábitos antigos, de ficar lá na pastinha, não acreditava na internet e tal, fotos não colocava, não obedecia às regras. O problema disso são regras que nós temos que ter para ter uma rede coesa, entendeu? Uma boa rede de confiança. Era uma primeira porta para discutir compliance, né? Porque era inclusive um tema que à época não era um tema vivo na vida das empresas, né? Hoje o compliance é quase que uma regra até nas famílias, né? Imagine nas empresas. Exatamente. Como é que foi a construção dessas regras de compliance? Olha, a gente aprendeu muito com a própria internet. A internet tem o P de HTTP protocolo, né? Então, a internet só funciona mundialmente conectado por países de qualquer canto desse planeta, graças a protocolos firmes. Ou você adere àquele protocolo, ou você está fora da internet. E foi isso que a gente aprendeu. Então, vamos criar protocolos claros, firmes, né? E isso foi, claro, sendo ajustados e evoluídos ao longo do tempo. E esses protocolos é que regem com clareza a rede. Então, a nossa plataforma hoje, ela segue esses protocolos para regular isso no âmbito da tecnologia e no dia a dia dos operadores também, que somos todos nós, né? A turma de locação, a turma de vendas, gerentes, diretores, etc. Então, você aceitar, né, esse conjunto de protocolos ou de regras, como o Rogério falou, é que compõe essa conformidade que você falou. E aí a coisa dá certo, porque você sabe qual que é a regra do jogo, você sabe como é que funciona, se fizer isso vai acontecer aquilo, isso tudo, claro que evoluído ao longo desses anos, é que garantiu o sucesso do negócio. É isso que eu queria perguntar para o Rogério. Como é que depois foram sendo adaptadas, foram discutidas entre vocês? Depois tem tantos novos entrantes, né, além dos 6 que iniciaram a Netmóveis. Com os novos entrantes, novas ideias foram surgindo. Como é que foi esse processo? Bom, nós estamos com 30 anos, né, de rede Netmóveis. Ainda hoje, nós estamos ajustando regras. Vai vencendo. O mundo mudou. Ela vai mudando. E com a internet, com uma velocidade muito grande. A gente tem que ir ajustando. E fazendo com que
as nossas agências, os nossos colaboradores aceitem e participem. Esse é o nosso desafio. Nós começamos com 6, na região metropolitana nós estamos com 63 e no Brasil em torno de 160 agências, né, Netmóveis. Então as regras valem para todos. Mais Portugal. Mais Portugal. Portugal agora já tem, inclusive, né, a atuação de vocês. Há alguns anos. Tem alguns anos, é. Então, essas regras, elas têm que ser aceitas por todas, têm que ser aculturadas por todas, independente do tamanho da agência, né? E aí continua o desafio, vai mudando. Mas no início, realmente foi desafiador, não é fácil. Mexer com gente, material humano, não é fácil, né? Aculturar, eu falo que é catequizar, sempre. A Retnet Móveis é isso. Você está sempre catequizando as novas agências, pegando na mão daquela agência, o que está precisando, quais são suas dúvidas, fez negócio, não fez em quanto tempo, e aí melhorando os parceiros, entendeu? Mas muitos resolveram sair. Optaram, chegaram a sair, porque não se adaptaram às modalidades. E teve quem voltou também. É isso que eu ia perguntar, teve quem voltou também, né? Teve, que depois você está no mercado sozinho, eu prefiro estar acompanhado, eu prefiro estar lá dentro. Quem acostuma fazer a trilha acompanhado não quer fazer sozinho nunca mais, né? Exatamente. É muito mais fácil discutir não vou dizer um problema, uma dificuldade e tal, com vários, e isso é um grande desafio. Porque eu tenho uma ideia, soma com a dele, soma com a sua, soma com o outro, nasce um negócio. Tá certo? Está nascendo a Netmóveis jovem, que é a outra geração. Isso já está sendo preparado. Isso é muito legal, né? Então é muito interessante. Esse exercício de sintonia é muito interessante, só que a gente tem 2 episódios para discutir isso. Nesse primeiro episódio a gente discutiu essa característica da formação, da evolução, de como estamos hoje. Vamos pensar um pouquinho também em que caminhos podem seguir para o futuro, o que pode vir daqui para frente, porque as inovações estão aí, né? O mundo se transforma mais rápido do que a gente imaginava. Eu lembro que uma emissora de rádio dizia que em 20 minutos tudo pode mudar. E hoje ela já fala que em 20 segundos tudo pode mudar. Então a coisa mudou de maneira muito clara. Então a gente para esse episódio aqui, você pode continuar acompanhando todos esses episódios na plataforma da Netmóveis, na CDL-FM, e você pode assistir quantas vezes quiser. Mas esse episódio tem um segundo episódio, então a gente para por aqui e volta daqui a pouquinho.